Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mumunes em Preto e Branco. A conversa de hoje é uma conversa muito séria, um bate-papo com informações que valem a pena ser passadas adiante. Nós vamos falar de uma ferramenta fundamental para a proteção da criança e do adolescente. E estamos recebendo aqui pessoas não só competentes e compromissadas com a infância, compromissadas com a juventude, mas também com a saúde e com a cidadania. São pessoas que amam Sorocaba e se desdobram por ela, cada uma no serviço que realiza. Então é com grande alegria que eu apresento para vocês, no dia de hoje, nesse nosso podcast, a doutora Cristina Palma, promotora da infância e da infância e da criança, né? Da juventude, da infância e juventude aqui de Sorocaba. Nós temos aqui Cíntia Lima, que é coordenadora da minha esquerda, ali, isso assim, não, na tela à minha direita, Cíntia Lima, que é gestora do social do Mumunes, Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba. Aqui à direita da tela a gente tem Giovana Leme. Giovana é psicóloga e ela é coordenadora desse projeto que nós vamos comentar hoje, coordenadora da escuta especializada do GEPASSE. Eu não vou nem dizer o que é, mas eu vou começar perguntando. O que é um bate-papo, como eu já falei para vocês, que a gente vai interagindo. E tem mais uma pessoa aqui extremamente querida, muito, que eu conheço, eu não vou nem dizer há quanto tempo. Uma pessoa que eu amo de paixão. E não é só por ela, não. Pela irmã que ela teve, que foi minha professora no Getúlio Vargas. Então, é uma pessoa aqui, ó, do coração. Maria Lúcia Neiva Lima. No final, ela vai entrar para deixar a sua mensagem e dar uma notícia importantíssima para o assunto que nós estamos falando. Então, muito bom dia, muito obrigada. Bom dia. Mais uma vez, o que é a escuta especializada? Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de nos atender aqui, da gente poder expor e explicar para a população esse importante serviço de proteção à criança e adolescente. Ele é um serviço que existe na nossa legislação, né? Que todos os municípios devem ter, né? Devem contar com isso, e que é uma maneira humanizada, uma maneira adequada em um ambiente lúdico, em um ambiente que seja agradável para a criança e para o adolescente, para que ela seja ouvida por profissionais que são capacitados para isso. Quem são esses profissionais, doutora? Quais as pessoas que estão capacitadas para fazer essa escuta especializada? Normalmente são profissionais da área da psicologia ou da assistência social, né? Cada município pode se organizar para designar os seus profissionais. Ele pode estar dentro de um serviço de CREAS, de CRAS, né? E aqui em Sorocaba nós temos o privilégio dele ser realizado dentro do GEPASSE, né? E esse processo todo, essa escuta especializada, eu sei que a senhora fez parte do plano, de elaborar esse plano, juntamente com quem? Quais as pessoas que participaram desse processo? Fique tranquila, Sorocaba, porque celular às vezes dispara. O meu, a semana passada, sem mais nem menos, começou a apitar. Falei, do que será isto? Depois eu consegui desligar. Não, fique tranquila. Isso porque está no Não Perturbe. Ele está perturbando. Exatamente. Não, mas é normal, é natural. Aqui com a gente é bem assim, você bate papo gostoso, informal, e a gente fala de coisa séria, mas também com leveza. A gente dá risada, a gente brinca, porque assim fica mais fácil a vida. Bom, então como é que foi a criação desse? Aqui em Sorocaba, uns anos atrás, ele não havia esse tipo de serviço, né? E, de fato, no estado e no nosso país, ele ainda vem sendo implantado em alguns lugares.
Então, verificou-se a necessidade de que as crianças elas pudessem expor aquilo que estavam sofrendo, porque ele, na verdade, visa escutar qualquer tipo de violência, né? Isso é importante se diga, que a criança sofre ou que ela tenha testemunhado, inclusive. E para que ela seja ouvida de uma maneira única, né? Que ela não tenha que expor para vários profissionais ficar em vários repetindo lugares, várias vezes isso. Porque se considera que seja uma revitimização isso. A Cíntia deve ter experiência bastante nisso, porque como coordenadora do social lá do Mamunes, então ela é gestora lá da Casa Lar São José, da Casa das Mulheres, da República Jovem Rumo Certo, ou seja, é muito jovem, é muita criança e muito adolescente. Já aconteceu algum caso? A Cláudia estava me falando ontem que já crianças foram da creche ou lá do nosso serviço? Da creche a gente enviou. Parece. E do serviço do acolhimento de mulheres também, porque na Casa São José já é mais comum. Né? Porque às vezes, por causa do acompanhamento do Conselho Tutelar, então já tem esse contato direto. Né, até com a escuta. Então, no acolhimento de mulheres é mais uma novidade, né? Porque elas identificando alguma situação, elas também fazem encaminhamento para vocês, né? Sim. A gente já teve situações de encaminhamento que foi passado para a escuta. E tem que ser, né? Porque a história da criança ela não pode ser distorcida. Ela não pode ter duas verdades. Tem que ser uma só. Então, eu acho que a escuta ela é muito importante justamente por isso. E essa coisa da repetição vai marcando muito, né? Porque acaba que a pessoa acaba induzindo, né? Porque quando você está conversando com uma criança, sem querer, você acaba colocando coisas na boca dela. E ela é ouvida sozinha? Como é que funciona? Normalmente, ela é ouvida sozinha, é ela que vai decidir se ela vai ser ouvida na companhia do responsável ou não. Normalmente, por incrível que pareça, elas preferem sozinhas, até as pequenininhas. 3 aninhos, elas até pedem. Já sabe? E aquela criança que não sabe falar? A criança que não sabe falar, a gente não consegue fazer um atendimento. Tá. Lógico, tem que ela ainda não tem idade para... Ela consegue se expressar. Sim. Então, assim, ela ainda tem dificuldade ali na fala, mas através do desenho, da brincadeira, com os bonecos que a gente utiliza, ela consegue representar. São as ferramentas utilizadas para chegar nisso. Mas quando ela é muito pequenininha, ela ainda não entende por que ela tá ali, aí a gente já tem essa dificuldade. Fica difícil. Aí existem outros meios de identificar a violência. E elas pedem licença e... Pedem licença. Mamãe, dá licença um pouquinho que eu vou conversar. Justamente por isso, porque o acolhimento inicial, a gente dá tanta importância para esse acolhimento, para esse vínculo, porque se não tiver o vínculo, essa criança não vai falar, né? Entendi. Então, a gente foca muito nesse acolhimento. Explica como funciona ali na presença do responsável para dar segurança para ela. E aí, quando a gente sente que já vinculou, a gente pede licença. Né? E aí pergunta para ela, mamãe, o papai pode aguardar um pouquinho lá fora? Pode sim. Uhum. E a criança, ela mesma fala, pode esperar lá, mamãe, daqui a pouco eu vou. Olha que graça. E aí a gente inicia o processo da escuta especializada. E quanto tempo tem o acompanhamento, como é uma criança? Primeira pergunta, eu conheço, vamos supor, eu sou vizinha de alguém, vejo uma criança sendo agredida. Eu vou encaminhar para quem? Isso, é isso que é importante, né? Nos anos aqui do serviço da escuta, já tem um fluxo bem definido, né? Então, se alguém suspeitar de uma violência, não precisa nem ter certeza. A escuta, ela age, inclusive, na suspeita, né? Que é uma medida de proteção para a criança. Pode não ser nada, mas pode não ser. ser nada e vai ser identificado que não é nada, né? Uhum. Então, de nenhuma maneira a criança será prejudicada se não for nada. Mas se for alguma coisa, é importante que seja acionado. Então, se você é um vizinho, se você está num ambiente escolar ou trabalha num posto de saúde, qualquer local que tenha, ou um parente, ou um amigo, e que suspeita que a criança sofre uma violência, qualquer que seja ela, sexual, física ou até mesmo psicológica, você pode acionar tanto diretamente o GPAS pelo e-mail, né? Existe já um canal para isso, quanto o Conselho Tutelar, tá? de Sorocaba, porque o Conselho Tutelar já faz também esse encaminhamento direto. E uma orientação... Quando o Conselho Tutelar sabe de algum caso, já leva direto. A orientação, inclusive, que a gente passa, é que não fique, que a
pessoa que tem esse primeiro contato com essa revelação, né, que a gente chama de revelação espontânea, esse primeiro momento que a criança, de alguma maneira, coloca para fora que está sendo, né, que tem a violência ou apresenta qualquer marca, que a pessoa não fique perguntando muito. Não pergunta, não fica, porque às vezes isso assusta, às vezes intimida a criança, às vezes muda a fala, né, dela, às vezes ela acaba sendo orientada por pais, agressores ou quem quer que seja para não falar. Então é importante que isso seja levado direto, né, para a escuta especializada, porque lá eles sabem fazer essa indagação e o registro, né? É muito importante porque a criança não só externa, como isso tem um registro. E tem um tempo para que a criança seja ouvida, é um tempo X que ela fique lá no atendimento e depois mais de uma vez, ou ela é uma vez você ouve, já sabe a história e dá o prosseguimento? Como é que funciona? O tempo, mais ou menos. Pode ter atendimento que pode levar 15 minutos, a criança pode chegar e já contar tudo na sua vez, mas também pode durar até 3 horas. É o tempo da criança. O tempo que ela precisar falar, a gente vai ouvir, né? E agora, o atendimento, normalmente, é um atendimento e nós fazemos encaminhamentos para acompanhamento. Então, acompanhamento no CAPS, acompanhamento psicológico. Mas, se a criança falar, eu quero voltar, eu tenho mais coisas para contar... Sim. Nós atendemos novamente, sim. E quando a criança sente, não sei se você tem alguma experiência nisso ou não, se já aconteceu algum caso, quando a criança é ouvida, a hora que ela chega, ela que você disse lá na Casa Lar é mais comum já esse atendimento. Quando a criança chega, muda o comportamento dela, ela se sente aliviada, ela dá uma diferença? Dá uma diferença, sim. Apesar de ela não falar o que aconteceu, ela não menciona nem com as outras pessoas, mas você percebe que ela sente uma tranquilidade. Um alívio. Uhum. Agora, eu teria uma dúvida, por exemplo, tem, diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial? Tem a diferença. A finalidade das duas, né? Uhum. Que da escuta especializada é a proteção social, que é evitar essa revitimização. E o depoimento especial, ele tem a finalidade de produção de provas. E ele é feito pela autoridade judicial ou por delegados, né? Exatamente. Mas a escuta, ela também, embora não tenha a finalidade de produção de provas, ela auxilia. Né? Então, muitos casos que a gente encaminha para a doutora Cristina, muitos casos que a gente encaminha para a delegacia, tem elementos ali que são super importantes para dar continuidade. Então ela contribui para que os agressores, para o caráter investigativo da justiça. Isso. Sim, contribui. Inclusive, a autoridade policial costuma solicitar para eles a escuta, porque a autoridade policial não pode ouvir a criança num ambiente de delegacia de polícia de uma maneira inadequada. Então, se o fato chega primeiro numa delegacia de polícia, também que pode acontecer, né? Sim. Alguém não sabe onde ir, vai lá chega na delegacia de polícia, vai lavrar um BO. A delegada não pega a criança para ouvir, ela solicita da escuta especializada o atendimento. Isso é muito bacana, né? Que legal. Então é um trabalho em rede. Exatamente, a finalidade, todo o nosso motivo é que trabalhe em rede. Sem rede a gente não consegue proteger. Para que você não precise passar aqui, ali. Exatamente. Refazer toda a história. A promotoria também não escuta a criança. Quando eu recebo essas escutas especializadas, né, porque elas já estão documentadas, já foi ouvida, a gente já toma as providências que tem que tomar com base nesse documento. Né? O papel do Ministério Público nisso? Bom, existem 2 tipos de ação, tanto a cível quanto a criminal. Né? Numa criminal, se tiver um crime envolvido, vai ser processado o agressor e, eventualmente, responder por isso. No meu caso, que eu sou promotora da infância, eu atuo na proteção. Então, eu vou verificar, com base naquela documentação que eu recebi, com base na opinião das técnicas, qual é o melhor procedimento a ser adotado. É tirar essa criança de casa, é colocar numa outra família, é afastar o agressor, é colocar a criança num serviço de acolhimento, é fazer a destituição do pátrio poder.
família adotiva, existem um grande rol de possibilidades, né? Cada caso é um caso, tem criança que tem outro tipo de família que pode dar esse suporte, muitas vezes tem um avô, uma avó que não sabia o que estava acontecendo, né? Muitas vezes o agressor não está dentro da sua casa, né? Então a criança está protegida no seu lar, mas ela precisa de outro tipo de atendimento psicológico e tudo mais. Então, cada caso é um caso. E a promotoria atua sempre para o que for melhor naquele caso específico, que atenda ao interesse da criança, que atenda a melhor maneira de proteger. Mas não tem assim, pelo que eu vi, que já que não tem esse caráter investigativo, não tem como você saber do sucesso, ou tem alguns casos que você sabe do sucesso da escuta. Por exemplo, a Cíntia disse que a criança, ela sente uma tranquilidade, um alívio. Tem algum meio de você saber o quanto a escuta influenciou e foi fundamental para ela? As escutas, elas são, vamos dizer, a virada de chave na vida das crianças, né? Elas são fundamentais porque faz cessar a violência. Na verdade, a escuta faz cessar. A partir do momento que a criança ela é ouvida e ela revela que sofre algum tipo de violência, seja qual for, todo o trabalho da rede de Sorocaba ou dos municípios são voltados a que isso não se repita mais. Todo o trabalho, além de ter as consequências para o agressor, que são de natureza penal, né? Mas que não é o objetivo em si da escuta, isso pode ser feito inclusive num depoimento especial, depois um juiz pode vir a confirmar isso ou não, né? Muitos usam até somente aquele documento de escuta até o final. E é um processo sigiloso de início ao final, a pessoa exato, que denunciou, a pessoa exato, que procurou. Não, ela não é nem identificada. Não é identificada. Não, é anônimo, isso daí é importante. É anônimo. Porque acho que tem muita gente com medo, né? Ai, se eu falar, vai saber que sou eu. E com relação à criança, todo o trabalho protetivo é feito para quê? Tratar os danos sofridos e para que isso nunca mais se repita. É a nossa obrigação garantir esse direito para a criança. E se durante, né, o atendimento, a criança às vezes vem por outros motivos. Vem porque é testemunha de violência doméstica, que nós atendemos bastante também. Ali, durante o atendimento, a gente identifica a outra violência e que essa criança está em risco e imediatamente nós acionamos o conselho tutelar. A criança aguarda ali até a chegada do conselho tutelar. Então, só repetindo, para que fique bem claro para quem está nos assistindo. Sei de uma violência, sei de alguma criança que está sofrendo agressão. Quem eu procuro? Eu acho que o meio mais fácil, né, é através do Conselho Tutelar. Procurar o Conselho Tutelar. Se for em Sorocaba, o número 125. Tá. Né, já aciona e eles já estão preparados para receber. Se por qualquer motivo a pessoa não quiser, eventualmente, tiver qualquer problema ou não conseguir localizar o Conselho Tutelar, aí tem o e-mail do GEPASSE, né, que a Gia acho que pode fornecer e é garantido o sigilo da pessoa, né? Inclusive, toda a nossa rede, as escolas, postos de saúde, todo mundo já está preparado, já tem um formulário, inclusive, específico para preenchimento, sem identificação, se for um professor, se for alguém da escola que não quer ser identificado, pode mandar, pode avisar a diretoria que está todo mundo preparado para comunicar e proteger a criança sem que esse profissional seja identificado. E a gente, graças a Deus, não teve nenhum tipo de problema com relação a isso, com relação à cobrança para as pessoas que denunciam, nada disso. Está sendo um serviço muito bem realizado. Então, agora acho que é minha quase última pergunta, antes de convidar a Maria Lúcia para vir aqui. O que é fundamental para a escuta especializada ela ser bem-sucedida? O que precisa, o que não pode faltar? O que não pode faltar? O que é fundamental? Profissional capacitado. Né? Se o profissional é capacitado, se o profissional sabe fazer bem uma escuta, né? E respeitando, lógico, os limites de uma criança também. Né? A gente não pode ficar forçando a criança a falar, porque daí ela não vai querer mesmo. Claro, ela foge. A gente não vai conseguir. Mas esse profissional capacitado, ele ali, conversando com a criança, ele consegue, sim, identificar a situação de violência. Às vezes a criança não vai querer falar naquele momento, mas aí ele vai às vezes nem precisa, né? Deve ter alguns casos que nem precisa falar, né? Assim, alguns casos não precisa, mas é importante. Sim, né? Que fale, claro. Que é a escuta. Mas, assim, se ele identificar que a criança, naquele momento, não quer falar,
Ele vai conversar e fala assim, olha, eu estou aqui à disposição a hora que você quiser. Quando quiser. Ter essa sensibilidade, ter esse cuidado. E Então, existem tem situações que tem mais de um atendimento? Tem algumas situações, sim. A gente atendeu um caso recentemente que a criança estava um pouco assustada, porque foi o conselho que pegou na casa, levou até nós. Fica assustada no primeiro momento. Mas ela conheceu o ambiente, conheceu a profissional deu essa oportunidade e ele vai retornar amanhã. Esse é um cuidado, esse é um cuidado que tem que ser tomado sempre. A Cíntia sempre comenta, né? Quando ou em entrevista ou em conversa, quando prepara funcionários para isso, para falar do comportamento que as crianças que estão num abrigo, por exemplo, estão numa casa de acolhimento, elas são completamente diferentes das outras, porque elas vêm com uma história muito complicada, uma história muito... E elas não querem estar lá. Apesar do pai e da mãe serem o que são pai e mãe. Sim. Ou seja, então é difícil. E é bacana o serviço também, que até eu ia pedir para a Gi contar um pouco, que muitas crianças, elas vivem num ambiente tão vulnerável, tão violador, que elas não têm noção do que aquilo que elas vivem é violência. Para elas é o cotidiano. Elas acham normal? Acham normal. É a família que elas conhecem. E a escuta também, quando percebe isso, faz a orientação. Né? Fala, olha, né, existem partes que não podem ser tocadas, existem coisas que são violência, que não podem ser feitas com você, e a criança aprende a se defender também. Né? Isso é muito programa. Bacana. É um serviço de orientação, inclusive. Isso. Existem desafios? Só desafio, né? O que não é desafiador? O que não é? Cada caso é único, né? Cada caso é único. Um caso que você fala assim, não, isso aqui não é perfil de escuta especializada, isso aqui é saúde mental. Aí a gente recebe o primeiro protocolo, o primeiro encaminhamento, a gente orienta. Aí vem de novo, fala, não é possível. Tem alguma coisa aqui, vamos atender. E tem. Bom, então agora, estou olhando aqui no relógio, que daqui a pouquinho a gente tem que encerrar. Eu quero convidar, vou pedir para a doutora Maria Lúcia senta aqui, a presidente do GEPASSE. Não é só presidente, eu digo que ela é a alma do GEPASSE e ela é. O GEPASSE existe desde o tempo que ele existe, quando começou. Maria Lúcia está lá. Maria Lúcia, que prazer muito grande estar com você aqui e acompanhar o seu trabalho, que não é de hoje. Eu não estou no GEPASSE há 30 anos, mas eu conheço o seu trabalho desde o início. Obrigada. Obrigada, Ângela. Cumprimentar todos vocês da mesa. Um prazer muito grande estar aqui e agradecer esse espaço, que o GEPASSE sempre precisa de espaço para divulgar o que faz e para pedir, né, que nós pedimos o dia todo. Eu digo, a respeito da escuta especializada, importantíssimo esse trabalho no GEPASSE. Agradeço à doutora Cristina a confiabilidade que teve em instalar no GEPASSE esse serviço, que eu, como sempre, desde muito jovem, sempre me voltei muito ao serviço com crianças e adolescentes. E depois aterrisei no GEPASSE há 33 anos, né? O GEPASSE tem 43 de fundação, mas o hospital tem 33. E eu estou lá desse trabalho difícil, muito complicado, mas a gente pensa que só o câncer é uma violência. E a violência contra a criança e adolescente também é um câncer. Então, nós estamos no nosso âmbito mesmo, que é de cuidar do câncer. Porque essas crianças, elas vêm mutiladas, não só fisicamente, como também espiritualmente e psicologicamente. Emocional, e elas completamente destruído. Precisam desse apoio, dessa recuperação. E eu estava, então, ouvindo aqui, cada vez aprendendo mais ainda, até sobre a escuta, né? E vejo que as crianças, muitas vezes, elas vêm muito amedrontadas, porque elas são o agressor, ameaça. Se você contar, eu mato você, eu mato sua mãe. Principalmente se tratando quando é a violência sexual. Então, ali ela tem um ambiente em que ela vai estar mais à vontade, mais segura para poder revelar. Isso tem sido... o número, Maria Lúcia? E o número é assustador. Que você comentava antes da gente começar a entrevista. Nós achávamos de início que seria uns 4 ou 5 atendimentos. Quando nós começamos o serviço, não tínhamos esse dado, né? Pois é. Não tínhamos registro no município de quantas eram as crianças.
E eles me perguntavam, né? Mas, doutora, quantas crianças nós estamos falando? Eu falei, eu não sei, eu não faço ideia. Pois é. E até tinham... O CHS falava, nós atendemos 4, 5, né? No ano. Sim, pois e é. se a E senhora esse quiser número- passar o número de hoje que já foi atendido... Passa de 1.000. Quantos... Mil. Por hoje, Deus por do hoje, céu. né? De hoje. E a Por maior ano. violência é o que? É Por ano. sexual? Ou não? É, Ou tem também a violência física, é muito, Física. muito vista também, né? Muito sentida. Mas tem sido, principalmente com meninas, tem sido a violência sexual, que acontece geralmente dentro de casa, infelizmente. E nós não estamos falando só de famílias menos protegidas, famílias mais simples, né, Menos mais humildes, favorecidas, sim. mas ela acontece muito em muitos lugares e esse trabalho no Difícil GEPASSE imaginar, né? tem feito com que a gente também divulgue muito isso e que os pais fiquem mais alertas. Essas festinhas que são feitas, festa do pijama, festa do cabelo, isso é muito perigoso, tanto para a criança que vai para uma casa, como para quem recebe também essa criança em casa. Porque essa família tem jovens, tem adolescentes, tem crianças ali que podem estar De sendo repente nunca fez nada, vulneráveis, pois é. mas... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, é muito importante que um isso seja alerta. dito. E eu estou agora, então, aqui aproveitando seu espaço. Isso. Estamos aqui com Momúmenes, que estou aí com uma notícia que eu li no jornal, que fiquei muito, muito entusiasmada, porque eu vi que o Derrite, que é nosso secretário, falo Derrite porque ele é muito amigo também lá do GEPASSE, está sempre conosco, e secretário da Segurança, ele disse que a Sorocaba vai ser a primeira cidade a receber as tornozeleiras eletrônicas para agressores, para aquelas pessoas que estão com medida protetiva e que nem sempre são respeitadas, porque o agressor tem aquela limitação Sim. de espaço para chegar até a vítima, e tanto faz agressor homem como agressor mulher, que também tem, infelizmente, mas que agora, então, com a tornozeleira eletrônica, eu acho Maravilha. que vai... Essa né, doutora, eu acho que notícia- vai... Sim, acho tem que- como controlar. Se Eu ele acho que respeitando, controla né? mais. A Aqueles que distância. não acreditavam na Lei Maria da Penha estão vendo que ela existe. Existe. Aqueles que acham que pode continuar fazendo tudo, que se cuidem. exatamente. Maravilha. Então, Não, eu acho que essa são notícias notícia- muito boas. A gente vai progredindo nesse âmbito de segurança, né, de mulher, de criança, de adolescente, e isso é muito importante. Eu agradeço muito que essa escuta especializada esteja instalada no GEPASSE, porque aí, como eu acabei de dizer, é mais uma doença que nós estamos tratando e estamos tratando com qualidade. A doutora que está aí para dizer Exatamente. se está sendo Como eu disse eficiente. no começo, é um privilégio que eles realizam Privilégio. isso Uhum. para a gente, porque são profissionais que exclusivamente fazem isso. Né? E aqui eu Se quero deixar, preparam sim. e estudaram para fazer isso, que cada dia mais e mais estão ficando mais especializadas e mais experientes e mais protetivas nesse assunto. Eu não disse que é pessoal comprometido com tudo, com o social, com a cidadania, com a cidade, com o amor pela criança, pelo adolescente, isso daí é fundamental. E aqui cabe um agradecimento, não posso deixar de falar do Ricardo Diakov. Que eu fiquei muito feliz quando encontrei com ele aqui, e foi ele quem falou. Eu dispus, né, em nome do Momúnis, que essa é a filosofia, Cíntia, Cláudia, mas é desde o início do Momúnis em Preto e Branco, essa que é o nosso propósito, divulgar o que é importante para as pessoas saberem, né? E dessa maneira que a gente faz. E aí, conversando com o Ricardo, eu falei assim... Estamos à disposição quando o GEPASSE precisar, quando o GEPASSE quiser. Ângela, tem um serviço maravilhoso. Vou falar, vou conversar com a Giovana, pedir para que ela entre em contato com a doutora Cristina Palma, porque é a escuta especializada. Nossa, fiquei super entusiasmada, né? Então, eu falei, maravilha, porque é muito importante isso. Esse trabalho é fundamental, é a questão da proteção. E a gente vê o trabalho que o Momúnis faz. Que acompanho de perto a questão lá nos acolhimentos todos. Então, a diferença que isso causa. Então, eu acho que a gente está chegando no final. Queria saber se quem quer deixar uma mensagem, falar alguma coisa. O espaço está aberto. A gente tem 3 minutinhos. Eu queria agradecer a presença da doutora Cristina, de vocês do GEPASSE, dizer que é um grande ganho para o nosso município,
né? E a gente só tem a agradecer a vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem. Exatamente. Queria agradecer a oportunidade, né? Queria deixar o e-mail de contato do GEPASSE, que eu não me recordo de cabeça agora. A Gi pode me ajudar. ee@gepasse.org.br, que é o e-mail. Se alguém não conseguir contato com o Conselho Tutelar, pode mandar um e-mail avisando essa suspeita de uma violência contra a criança. Importante que ela tem que residir em Sorocaba para ser atendida no GEPASSE. Se for de outra cidade, tem que procurar na sua cidade quem realiza esse serviço, né? Porque e se não tiver, batalhar por políticas públicas que possam... Se não tiver, tem que batalhar para ter esse serviço. Vamos começar a fazer movimento. Que o GEPASSE sirva de exemplo. Ele é imprescindível para quem quer proteger a criança e adolescente. E depois da pandemia foi um susto, né? Foi um serviço que foi sendo idealizado durante a pandemia. As primeiras reuniões foram online, inclusive, né? E essa sementinha nasceu ali do computador online, que a gente não podia ter contato com ninguém. E quando as portas se abriram das casas, que susto, né? Quantas crianças foram atendidas. E você falou, Maria Lúcia, que o GEPASSE não só falou, como na verdade é uma referência, que sirva de exemplo. As pessoas, municípios que não têm esse serviço, o GEPASSE está aberto para orientar, para falar como é que... os primeiros passos? Claro, a hora que precisarem, a informação está lá. E eu falo porque chega muita gente no Mamunes interessada em saber como é que funciona o centro-dia. E aí, como funciona, como é que começou, o processo todo, qual é. E aí, Cíntia recebe, Cláudia recebe, a Mazé também recebe, todo mundo que está preparado para a nossa assistente social para poder falar sobre isso. Ou seja, então, é de uma grande ajuda. E o GEPASSE pode... Sim, como eu sempre digo, né? O GEPASSE não tem um partido político, não tem credo, não tem cor, não tem raça, ele tem todas. Tem muito trabalho. Não tem um, tem todos, né? Então, e nós recebemos muito, então, esses prefeitos de outros municípios, e toda vez que eles vêm, é apresentado o nosso institucional, que também consta a escuta especializada, e estamos informando a todos. Maravilha. Então, acho que isso já divulga bastante, e é importante que eles também façam, né? Eu vou deixar, encerrando aqui, vou deixar um último recadinho, que eu escuto muito, e também já participei de muitos momentos, e dentro do GEPASSE, as pessoas falando das necessidades. Muita gente diz, mas o GEPASSE muita gente ajuda. É uma verdade, o GEPASSE muita gente ajuda, mas a necessidade não para. Ela é imensa e precisa cada vez mais. Ou seja, a contribuição de muita gente é fantástica, mas quanto mais pessoas ajudarem, mais poderá ser feito. Estou errada? Certíssima, porque todo mundo sabe, né, que o GEPASSE é uma entidade que é um hospital que atende também pelo SUS, não é? Temos alguns convênios, mas a maior parte é o SUS. E por isso nós precisamos de muita ajuda, porque o câncer é uma doença muito cara. Então está aí feito o convite para você. Muito obrigada por ter acompanhar feito isso. O GEPASSE, estar com o GEPASSE, ligar, perguntar, posso ajudar e efetivamente ajudar. Bom, chegamos no final, agora 45 minutos certos. Maria Lúcia, obrigada. Giovana, doutora, muito obrigada. Eu que doutora agradeço. Cristina. A Jovem Pan, o GEPASSE, a Cíntia, todos que colaboram. E obrigada, Kiko Palhato, obrigada, Jovem Pan, e obrigada, Vinícius. Um beijo, um abraço, até a próxima semana.